30 anos que fazemos parte da sua vida. Cidade Tomar. Então, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Junta Talks na Rádio Cidade Tomar. Eu sou o Rafael Chaveiro e este programa é financiado pelo IPDJ em conjunto com a Junta de Freguesia de São João e Santa Maria. Bem, hoje o programa vai ser sobre a escola. Vamos falar um bocadinho sobre a nossa experiência, sobre os convidados. E por falar em convidados, hoje eu estou aqui com o Pedro Ferreira. Diz olá, Pedro. Alô, muito boa noite. O Pedro é estudante de Biologia e Geologia na Universidade de Aveiro e meu amigo pessoal. Temos aqui também a Diana Mendes. Ela é estudante do curso de Ciências e Tecnologia na Escola Secundária de Santa Maria dos Oliveiros. Diz olá, Diana. Boa noite. Aqui também, à minha esquerda, tenho o gosto de apresentar o professor Becerra. Ele é arquiteto, autarca, professor e amante da arte. Diga olá, professor. Olá, boa noite. Pronto, e por fim, mas não menos importante, temos a Francisca Duarte. Ela é estudante no 4º ano do básico, na Escola Básica Raul Lopes. Pode dizer olá? Olá. Pronto, a é muito pequenina. Bem, eu queria começar a falar sobre... Vamos começar pelo começo, vá. O professor já está na escola há muito mais tempo do que nós, tem acesso à escola já há muitos anos. Eu queria perguntar ao professor como é que era a experiência da escola quando o professor foi aluno. O professor teve mais ou menos entre que anos na escola? Desde o básico ao final? Eu entrei para a escola em 1962. Já há algum tempo. Foi. Foi pouco depois do Concílio Vaticano II. Já foi há algum tempo. Queres que eu mais ou menos explique como é que era? Como é que era a experiência? Era muito diferente. Olha, para já, eu andei em muitas escolas. Eu andei em 11 escolas diferentes e fiz muitas mudanças de escola por condicionalismos da nossa vida familiar. E estive em África, em Moçambique, em Angola, estive em Aveiro, em Águeda, no Carregado, na Ota, em Lisboa e em Tomar, e andei na escola nesses sítios todos. Foi uma experiência que todas estas mudanças tiveram alguns aspectos negativos, mas tiveram também muitos outros que eu penso que foram positivos. A escola era muito diferente antigamente, tanto mais que o regime também era muito diferente, claro. Não é? A história de Portugal era diferente, era contada de uma maneira diferente. Eu sou do tempo em que se dizia que Nossa Senhora apareceu em Aljubarrota a baralhar os espanhóis, a atrapalhá-los, que é para eles perderem a batalha, não é? Portanto, claro. Isso foi muito complicado para mim, porque como a minha mãe era espanhola, isto na minha 4ª classe em Moçambique, um professor dizer isto deixou-me a cabeça um bocadinho baralhada durante algum tempo, mas eu penso que não foi sequer um dia, foram algumas horas, e depois isso transformou-se em espírito crítico e eu deixei de engolir as balelas todas que me diziam e pela negativa aquele professor deu-me uma boa lição. Eu lembro-me de termos falado disso numa aula. O professor falou-me sobre isso. É possível. Desse momento. Mas diga uma coisa, como é que era a sua escola, também para depois fazer o contraste com a Francisca, como é que foi do 1º ao 4º ano? A experiência da escola, quando era uma criança, a ser ali ensinado naquele meio mais duro, como é que era? A experiência não foi assim muito má. Os professores não eram propriamente ditadores e não nos tinham debaixo de um regime, eram diferentes, todos eram muito diferentes uns dos outros. Havia a reguada, era uma regra. Em África, antes de começarmos a escola, que começava às 7h30, cantávamos o hino e levantávamos a bandeira portuguesa, claro. E então, mas os professores eram diferentes. Havia professores mais doces, mais amargos, havia professores mais indiferentes, mas de facto havia uma distância que talvez hoje não haja. Eu não sei. Imagino que hoje não haja uma distância tão grande entre os professores e os alunos, mesmo no primeiro ciclo. Claro, até porque aquilo que me ensinaram a mim e aquilo que me foram dando da escola antigamente, até os meus avós, era que havia muito aquela coisa dos professores serem rígidos e terem muito aquele papel de... havia aquele respeito mesmo máximo de professores, e que isso foi-se perdendo um pouco. E agora até vou perguntar à Francisca, porque hoje em dia
os professores são muito vossos amigos, não é? Sim. Hoje em dia, como é que é a tua relação? Tu tens só uma professora, certo? Sim. Para tudo. Para tudo não, para inglês e artes é diferente. Tens artes também agora? É Então, diz-me uma educação coisa. física. Diz-me uma coisa. Quais é que são as tuas disciplinas agora? O que é que tu tens? Estudo do meio, matemática, português, inglês e depois tenho os esportes. Ok. No meu tempo era muito diferente também. Vocês também devem concordar comigo. Eu na escola primária só tive 3 disciplinas. Que era Estudo do meio, matemática e português. Tu também? Não, mas depois podias te inscrever em atividades extracurriculares. Tinha inglês, extracurricular. Ainda me lembro de haver robótica música. cá em Tomar. Robótica. Yeah. E eu nunca tive robótica. Pronto, na minha escola, eu andei na Infante Dom Henrique. Lá, no ATL, eu andei no ATL, tive a sorte de ter um ATL. Lá fazia educação física e Pois, exato, era essas isso. coisas todas, mas na escola, mesmo na escola, vocês tinham isso na escola? Não, A que sério? me lembro não. Pois, também não me lembro. Mas voltando à Francisca, então como é que é a tua relação com os professores? Fazem muitas brincadeiras, desenhos? Fazemos desenhos, brincadeiras, fazemos também atividades com papéis. Fizemos ainda há pouco tempo uma obra de arte com papéis. Ok, estou a entender. Então, basicamente é isso que eu estava a explicar ao professor. Antigamente havia muito aquela coisa do professor serem rígidos e assim, nunca na vida havia a oportunidade de terem essas experiências com os professores na altura, certo? Havia alguma. Sério? Sim, havia alguma. No primeiro ciclo não havia esse conceito de ATLs, aliás, na chamada escola primária, não Claro. havia esse conceito de ATL. Mas havia outros, e havia alguma participação para além da escola propriamente dita, nomeadamente na limpeza da sala, que era uma coisa que nós fazíamos. Mas as atividades extracurriculares eu já as tenho desde que me lembro, pelo menos desde o 2º ano do liceu, ou seja, desde o 6º. Ok. Portanto, já é uma coisa muito antiga. Eu já frequentava artes nas atividades curriculares no 2º ano do liceu, no corresponde ao 6º ano. Ok. Então, basicamente, pronto, aqui eu não tinha essa visão, por acaso. O professor agora elucidou-me, porque a ideia que eu tinha, também os meus avós são mais velhos que o professor, mas a ideia que eu tinha, que eles me disseram, era que era tudo muito, muito rígido, era aquele momento da escola e assim, e era um respeito máximo, e qualquer coisinha que acontecia era logo arreguada e não sei o quê, e pronto, era a ideia que eu tinha. Pronto, mas passando agora um pouco também a falar sobre essa coisa do curricular, extracurricular, eu queria falar um bocadinho agora sobre um pouco mais sério sobre a carga horária. Pedro, diz-me uma coisa, tu quando andaste na escola, o que é que tu sentias em relação à carga horária? Só para esclarecer umas coisas, calma. Calma. Portugal é dos países do mundo, da Europa, peço desculpa, com mais carga horária. Na Europa toda há muitos países que têm muitas tardes livres, ou então entram mais cedo e saem mais cedo, e Portugal, por norma, é 8h30 e sair por volta das 5 da tarde, 6 da tarde. Diz-me qual é que era a tua opinião em relação a isso. Epá, estás a falar no ensino básico ou secundário? Não, secundário. A partir do 7º... Não, vá. Secundário não. Vá. Secundário, 10ª... Epá, no secundário eu não senti muito isso. Eu senti era que... Sei lá, senti que acordava demasiado cedo. Eu senti que ia para a escola e ainda estava a dormir completamente. Okay. Acho que os horários deviam começar um bocadinho mais tarde, mas isto é a minha opinião pessoal, não sei se faz sentido cientificamente ou não, mas sentia que começava muito cedo. Epá, e depois, epá, de facto, eu lembro-me 100% da minha vida ser na escola, basicamente. Claro. Tipo, não havia tempo para mais nada. Exato. E depois eu ainda achava estranho como é que o pessoal ou andava no atletismo, ou no futebol, não sei o quê. Eu ainda ia para o entrocamento jogar handball também. Epá, e de facto é uma carga horária muito carregada, mas é que eu não percebo é como é que poderia não ser, estás a ver? Não sei até que ponto é que estaríamos a abdicar da nossa educação se diminuíssemos o horário de certas disciplinas, porque depois também há aquela questão do português e a matemática. É tantas horas para português e matemática, claro. Mas tantas horas para português e matemática. E depois, se calhar, se tivesse que retirar horas letivas, provavelmente não ia ser essas duas disciplinas. Não ia ser, até porque há aquela coisa da matemática do português, português não, mas língua.
a matemática e a língua é sempre aquela coisa super importante. Até depois queria discutir um pouco sobre isso, sobre se acham que é assim tão importante e se acham que se devia manter durante tanto tempo e com tanta carga horária português e matemática. Mas também queria perguntar à Diana, como é que é agora? Eu já não estou na escola, nem o Pedro, nem o professor, mas como é que é agora a carga horária no secundário? Sentes estar muito... Este ano foi diferente, porque começamos as aulas mais cedo, ou seja, às 8h15. Os intervalos são só de 5 minutos, mas nem sempre é de 5 minutos, às vezes larga-se mais um bocadinho. Bem. A sala é sempre a mesma, não temos de andar sempre com as mochilas atrás das costas. E de resto eu tinha 3 tardes livres, ou seja, não sentia assim uma carga muito forte. Ok, então o Covid veio aqui mudar um pouco o quadro, porque eu quando andava na escola havia turmas que tinham sorte de ter uma tarde livre. Por exemplo, as pessoas de desporto não têm tardes livres nenhumas, das 8h30 até às 6 da tarde, é ali sempre a dar-lhe. Então, mas basicamente é isso agora é como for, é ter tardes livres. Ciências normalmente tem sim, sempre mais uma hora que os outros, mas o meu horário por acaso era bom. Tenho turmas que não, porque era só de tarde, depois 2 manhãs, ou era muito com intervalos no meio de aulas. Ok, mas isso foram alterações que foram feitas com o Covid? Sim. Ok. Foi tudo por causa do Covid. Ok. E como é que era antes? O ano passado? O ano passado não, já havia Covid, certo? Mas antes do Covid, como é que era? Antes do Covid eu estava no 7º, então também não era assim... Não era muito pesado? Não, também eram mais ou menos 3 ou 2 tardes livres. Ok. Era sempre com tardes livres. Ok. Então e o que é que tu achas dos intervalos de tão pequenos? É que 5 minutos, pronto, é sair da aula e voltar para a aula, basicamente. Sim, pessoalmente para nós, eu acho que é melhor, porque não há aquilo, ok, tens de fazer os 10 minutos neste momento. Ok. Não, ou seja, há pessoas que podem fazer os 5 minutos às 9, outras às 9h10, outras às 9h20. Não é obrigatório ser àquela hora. Por isso... Calma, então, mas o intervalo fica flexível, é isso? Sim. Tu não tens o toque de saída e também não tens o toque de entrada. Mas é tipo por turma? Não. É tipo, imagina, ok, esta matéria dá jeito de parar agora e não parar a seguir. Ou seja, não perdes a aula, vais ao intervalo. O professor lecionou ainda este ano, certo? Sim. Como é que era a sua experiência como professor? Isto que a Diana está a dizer corresponde a instruções e um esforço que a escola fez, no caso da Escola de Santa Maria dos Olivais, precisamente por causa do Covid. Houve uma recomendação para que houvesse um ligeiro desfazamento dos intervalos, com vista a que os alunos não se concentrassem todos no intervalo. Por causa do Covid. Okay. Embora tivessem os seus locais próprios determinados, se os intervalos tivessem um ligeiro desfazamento, havia menos probabilidade das pessoas se cruzarem. E era por isso. E então isso, eu por acaso acho que foi uma coisa boa. Okay. E este ano já ouvi lá a instrução de que para o ano é para cumprir os intervalos nos tempos certos. Mas isto era bom, e a Diana está-me a confirmar que era bom, porque o professor tem conveniência, a turma tem conveniência em parar num determinado momento e não quando toca a campainha, e isso é muito importante. E porquê é que ela tinha a tardes livres? Porque os horários, precisamente por entrar às 8h15 e por os intervalos serem de 5 minutos, os horários foram mais concentrados para que houvesse menos turmas na escola. A Diana sabe que a escola era um pouco desértica. Sim. Como é que foi possível que os alunos fossem os mesmos, que as turmas fossem as mesmas, mas as escolas estivessem mais desertas? Foi através deste esforço de concentração. Os 5 minutos têm aspectos negativos em certos casos, como por exemplo no tempo anterior a uma aula de educação física ou no tempo posterior a uma aula de educação física, tem alguns inconvenientes, mas também tem estas vantagens, e o seu desfazamento também tem estas vantagens. E entrar às 8h15 também. Também foi um fator que permitiu que isto acontecesse assim. Foi por isso que ela teve essa sensação. Desculpa estar-te a tirar o trabalho, mas por acaso gostava de saber quais foram as diferenças que tu sentiste por causa do Covid. Houve alguma coisa que mudou? Não. Ficou tudo mais ou menos... Sim. As horas de almoço mudaram, juntaram as mesas e cada grupo de mesa era uma turma. Ok. Então, mas só mudou. Mas e a aula muda muito? A aula mudou? Não. E vocês vão para a escola de máscara? Estão todos de máscara? Ok. Só algumas pessoas é que não usam máscara, mas algumas pessoas usam, mas a maioria das pessoas da minha turma não usam. Mas isso achas que é uma autorização dos pais, não é? Acho que é isso.
Acho que sim. Tem que ser os pais, não é? Pois, exato. Agora, perdi-me um pouco, eu tinha uma pergunta na cabeça, mas era sobre... já lembrei. Não quero estar aqui a criar nenhuma inimacidade, mas a escola que eu frequentei agora este último ano foi muito diferente do que o professor e a Catarina me comentaram agora. Basicamente, a escola secundária de Santa Maria dos Olivais estavam muito focados em fazer os métodos anti-Covid e assim, e estavam muito, muito focados. Eu também reparei, porque eu andei ainda um mesinho o ano passado no liceu, depois é que me transferi. Só que na escola onde eu andava agora, não vou dizer o nome, estava tudo igual. Na escola onde eu andava não mudou nada. A única coisa que mudou era a máscara. As aulas eram todas iguais, o horário todo igual, as pessoas estavam todas ao molho nos intervalos e só mudava e só se punha a máscara. O que é que vocês acham em relação a isso, em relação ao Covid? Acham que, por exemplo, Pedro, a universidade? Na universidade, sinceramente, não mudou muito, porque, imagina, o facto de termos tido aulas um ano inteiro à distância foi horrível. Eu sinto que eu não aprendi absolutamente nada durante um ano. E eu sinto que provavelmente a reitoria da universidade deve ter decidido que ia tentar normalizar o máximo as coisas possíveis. No entanto, as pessoas podem fazer um requerimento, podem pedir para só ter aulas online. Ok. Mas, claro que a maioria não pediu, né? Claro. Todos queríamos estar juntos, todos queríamos ter aulas com o professor. A maior parte das aulas foram online, as teóricas, mas, tenho aulas de laboratório que eu tenho que estar no laboratório. Claro, também depende do curso. Sinceramente não mudou muito. As pessoas estão mais organizadas, no sentido em que há corredores de passagem, as pessoas não passam como querem, especialmente nos laboratórios, e está toda a gente de máscara. E pronto, é isso. Há menos aulas teóricas presenciais, o que na minha opinião é mau, e baixou a assiduidade obrigatória, diminuiu. Okay. De antes eu era obrigado a assistir a 80% das aulas teórico-práticas e agora sou só obrigado a assistir a 50%. Ok. Isso trouxe muitos problemas, porque por uma questão, algumas pessoas por uma questão de medo, outras pessoas por questão quem é que quer ir para a universidade quando está bem em casa? Claro, desleixo. Pronto, isso vai trazer problemas no futuro, claro. para as pessoas que tiveram a estudar na universidade agora, e eu inclusive, é o que eu te digo, eu sinto que não aprendi quase nada neste último ano e meio. Eu também até me esqueci de falar sobre isso, eu queria falar sobre isso, mas por acaso esqueci-me, porque parece quase uma página em branco na minha vida e provavelmente nas vossas vidas também. Eu até me esqueci que nós tivemos mais de um ano a ter aulas só online. Eu pelo menos tive, o professor também. Como é que foi a sua experiência? Como é que é dar aulas a uma turma online? Qual é que são as dificuldades? Como é que fez? As dificuldades, as primeiras dificuldades são nós não estarmos preparados tecnicamente para aquilo, nem psicologicamente. Porque existe alguma utilidade neste tipo de aulas em determinadas circunstâncias. Agora, no geral, a minha experiência é que essas aulas online são muito cansativas, quer para o professor, quer para os alunos, e têm um inconveniente muito grande, que é reduzir significativamente a interação entre os professores e os alunos. Os alunos adotam uma atitude mais passiva, alguns escondem-se, não põem a câmara, outros não se sabe sequer muito bem onde estão, se estão lá, e o professor vê-se obrigado a alimentar a aula durante todo o tempo, o que provoca um cansaço brutal e uma frustração grande de não ter aquele diálogo, que é o diálogo que estimula uma aula, que é a troca de ideias, que acaba por ser estimulante para que as aulas funcionem. E isso reduziu-se muito. Claro, eu acho que isso também é outro ponto que eu quero falar, até se calhar vou aproveitar para falar agora, mas antes vou só avisar os nossos ouvintes que, se quiserem ligar e fazer alguma pergunta em relação a este tema, a escola, uma pergunta pertinente, podem ligar para o número 249-310-010, 249-310-010, e podem falar connosco para fazer essas perguntas. Em relação a isso do professor, eu acho que das coisas mais importantes para um aluno ter uma boa experiência na escola e para querer aprender é a relação com o professor. Eu até gostava de falar sobre isso. Eu tive o professor Vitorino em várias disciplinas,
tive desenho com o professor, tive História das Artes com o professor, tive Geometria Descritiva com o professor, e apesar de eu nunca fui uma pessoa que nunca fui bom aluno, é a realidade, nunca fui bom aluno, não é por não se ter interessado, mas faltava-me um pouco a motivação, e o professor deu-me um pouco essa motivação. O professor dizia-me: Rafael, tens que isto e aquilo e não sei o quê, e falava comigo depois das aulas, a minha relação com o professor fez-me querer que se calhar tenho que me esforçar, se calhar tenho que fazer isto. Eu queria que falasse também um bocadinho sobre isso, a Diana e o Pedro e assim, e a Francisca, como é que é a vossa relação com os professores, e o quão importante é, ou quão importante acham que é, ou se não acham importante, a relação com os professores, porque eu acho que é muito importante. Alguém tem que falar. Posso começar? Agora, na universidade, eu sinto que há uma distância muito grande, mas só sinto isso em professores que dão cadeiras, dão disciplinas que têm muita gente. Os professores, é que eu tenho aulas em dois departamentos. Eu tenho aulas em dois departamentos distintos. Tenho aulas no departamento de Geociências da Universidade e tenho aulas no departamento de Biologia. E o departamento de Biologia tem muita gente, porque entram 100 e tal alunos por ano naquele departamento. Muita gente. No departamento de Geociências, que eu sinto mais como minha casa, entram no máximo 60 pessoas por ano naquele departamento. E os professores normalmente são mais chegados aos alunos, são aqueles que têm menos alunos, conseguem ter uma interação pessoal muito maior e conseguem ajudar pessoalmente os alunos. Não que essa vontade não exista em todos os professores, porque eu acredito que exista. Claro. Mas pronto, isso é uma realidade. No secundário eu senti que exatamente aquilo que tu disseste. Os professores são quase como uns segundos pais. São umas pessoas que estão ali a fazer com que eles querem realmente que nós sejamos pessoas melhores. E no secundário, se não fossem os professores que eu tive, provavelmente eu não tinha ido para a universidade sequer. Por diversos motivos, perdi-me um bocadinho no secundário. Primeiro é as hormonas, é horrível. Secundário é horrível. E depois, por causa disso, por causa daquilo que eu dizia há bocado, da estupidez de criança, continuo-me a achar uma criança, mas ainda era mais de antes. E se não fossem os professores, não estava onde estou hoje, e dou-me muito graças a eles, sem sombra de dúvida. Por favor, diga alguma coisa. Diana, pode dizer a tua opinião? Obrigado. A minha relação com os professores é boa, mas também depende com os professores. Por exemplo, com a diretora de turma não dá-nos ralhetes, então não é lá muito boa. Por exemplo, no 9º ano tínhamos um diretor de turma e depois passou a ser o nosso professor de Biologia, e que agora estamos-nos super bem, mas que antes se calhar não era tão próximo uns dos outros. Claro. Porque... Então se calhar é mais da obrigação dele de ser chato. Pois. Se calhar esse é o problema. O papel do diretor de turma é chato. Pois. Eu tive diretores de turma que não eram nada chatos, até sempre. Aliás, eu por acaso tive muita sorte das professores que tive, sempre fui um bocado desleixado e tive sempre muitos professores a tentar puxar-me para cima. Mas eu também queria perguntar à Francisca. Francisca, como é que é a tua relação com a tua professora? É uma professora ou um professor? É uma professora. Como é que é a relação com a tua professora? Eu dou muito bem com a minha professora e a minha letra ela não percebe. Mas ralha contigo por não perceber a tua letra? Às vezes eu não meto o nome da folha e ela conhece que é a minha folha. Então, estás a ver? É mais uma prova de que os professores têm uma relação próxima com os alunos, estás a ver? Ela nem depois o nome já sabe que é a tua letra. Então, e tu gostas de ir à escola também por causa do teu professor? Sim. Do teu professor. Gostas muito dela. Pronto. Então, eu vou passar para outro tema, em relação também aos professores e à sala de aula. Daqui a pouco já vamos falar sobre a escola fora da sala de aula e um pouco mais profundo, mas dentro da sala de aula há uma coisa que sempre me fez confusão, e quando eu descobri essa coisa nunca mais consegui não pensar nisso, que é a nossa organização dentro de uma sala de aula é a mesma de há mais de 2000 anos para trás. Desde o tempo dos romanos. Desde o tempo dos romanos, que se tinha aulas com um professor à frente e secretárias com um professor a explicar e secretárias em quadrado, digamos assim, para a aula. Eu sempre pensei que isso não era um bom método. É assim, há claro que há as mesas da frente e até
a metade da sala até há uma relação ali pessoal, mas depois há muitas mesas para trás e eu tive em turmas com 32 alunos, ou seja, era 5 fileiras de mesas e lá atrás cheias, em que se torna bastante impessoal. E eu lá atrás, eu lembro-me de o professor nem sequer conseguia olhar para mim. Eu tive um professor que via mal, o professor nem sequer me via. E tenho amigos meus que têm uma professora, também no liceu, que ouve mal e a professora não os ouvia lá atrás. Essas coisas foram coisas que me fizeram confusão. A vocês, o que é que vocês acham? Qual é que acham que era a melhor disposição numa sala de aula? Eu tenho a minha opinião, já vou dizer. Eu fiquei a começar com o professor que de nós é o que já lecionou mais aulas. Eu ia perguntar o que é que acha dessa maneira de disposição, se for doce. Acho que tens razão, mas eu acho que no tempo dos romanos as aulas eram dadas maioritariamente ao ar livre e muitas delas a caminhar. Pelo menos nos gregos era. Mas de qualquer maneira a aula em anfiteatro é uma coisa que vem em escadinha, é uma coisa que vem do período gótico e das universidades do período gótico. Mas é evidente que a sala de aula em comboio, assim em formação, é uma coisa ultrapassada. É evidente. O que é que acontece? Acontece que a Francisca, por exemplo, na escola dela tem a sala da turma. Nós nunca tivemos, nem eu tive no meu tempo, nem nós nunca tivemos a sala da turma. E isso era fundamental para que essas coisas acontecessem. Este ano fez-se essa tentativa, mas não era total, não era a 100%, porque os alunos tinham artes numa sala diferente, havia algumas disciplinas que eram em salas diferentes, laboratórios, etc. E se calhar isso tinha sempre que acontecer. Agora, efetivamente, a própria direção da escola tem essa vontade já há uns anos de não ter as mesas organizadas por filas, mas ter as mesas em U ou todas viradas para o centro. E isso é de facto muito melhor. É muito melhor para a interação, é muito melhor para o trabalho de grupo. As salas de facto deviam ser um pouco polivalentes no sentido de se poderem organizar de diferentes maneiras. O que acontece é que a seguir vem uma turma e depois vem uma turma que gosta de trabalhar de outra maneira, ou que é uma disciplina que convém trabalhar de outra maneira, e então está tudo estragado. E então isso não se faz. Mas tens toda a razão. A disposição, a informação quadrada das salas está muito ultrapassada e devia ser abandonada definitivamente. Eu digo isto porque eu fui aluno de artes, e em artes há umas aulas diferentes. Como é óbvio, o desenho vai ser diferente, não há nada para ensinar, há experiências a se fazer e assim. E eu lembro-me que as aulas que me davam mais vontade de trabalhar, e até em geometria descritiva chegámos a fazer isso, era juntar as mesas. As pessoas juntavam as mesas em quadrados e falava-se, ouvia música e estava-se a trabalhar, e era-se muito mais produtivo. Quando acontecia isso, as aulas eram muito melhores, muito mais produtivas e passava muito mais rápido. Sabes que eu acho que o maior problema aqui é trabalharmos extensivamente em vez de intensivamente. Trabalharmos para horas, ou seja, eu tenho que estar aqui 3 horas a ter português, em vez de eu ter que estar aqui a aprender X poemas de Fernando Pessoa. Estás a ver? Ou no caso de geometria descritiva, eu não sei, tipo, em vez de ter que estar aqui 2 horas a ter geometria descritiva, ter que estar aqui a fazer 5 exercícios ou 2 exercícios. Não sei, se calhar isso seria uma solução e isso mudava a maneira como a própria maneira da disposição da sala, porque, por exemplo, aprender geologia no secundário, uma coisa que me fez aprender muito e que eu gostei muito foi o professor pôs-nos em grupos de 5, pôs-nos o mapa à frente e disse, das coisas que nós aprendemos, digam-me nesse mapa o que é que vocês veem. E disse, tem que fazer uma lista de pelo menos 10 itens que depois têm que apresentar ao resto da turma. Epá, isso é logo está aí, na maneira como o trabalho é feito. Exato. Pronto, é a minha opinião. E Diana, o que é que tu achas? Tu sempre tiveste aulas também como nós, certo? Nunca foi diferente? Menos este ano, que era só mesmo uma sala, porque a única aula que tínhamos fora era Educação Física. Sim, mas a disposição das cadeiras é informação. Mas por acaso a última fila da nossa sala tinha tipo 3 pessoas, era menos, porque as turmas eram mais pequenas.
Mas este ano há o problema do Covid, Exatamente. que obrigou a que as mesas estivessem separadas Também é umas das verdade. outras. Pois. Isso foi Ocupa mais diferente, espaço. porque tendo uma sala só para vós, só para uma turma, tudo se pode fazer. Claro. E a questão das horas faz-me pensar, essa questão das horas. Eu não tenho uma ideia, estás-me a dar uma ideia interessante, essa de trabalhar por o objetivo está cumprido, podem-se ir embora. Mas há uma certa liberdade de promover essas coisas. Eu agora já me vou reformar e já ninguém me pode pôr um processo disciplinar, mas eu não sei se te lembras que houve um ano em que o horário foi feito de tal maneira, que não somos nós fazer, o horário foi feito de tal maneira em que nós tínhamos num dia da semana tínhamos 3 horas ou 3 tempos de geometria e no outro dia só tínhamos um. Ora, um tempo de geometria descritiva não rende, porque pôr os papéis na mesa e começar a fazer exercício não rende. Então nós decidimos que durante uma grande parte do ano, a partir de uma certa altura, decidimos que à quinta-feira simplesmente não tínhamos aula. Não fazíamos nada, eram as quintas-feiras santas, não havia nada de geometria à quinta-feira. E isso não os prejudicou, não prejudicou os alunos. Dormiam, ouviam música, desenhavam, faziam o que entendessem. À quinta-feira víamos filmes às vezes. Pronto. Portanto, essas coisas dentro de certos limites podem-se fazer. Agora, é bom realmente pôr em causa a questão dos tempos fixos. É interessante, é uma questão interessante. Não tenho uma solução pensada para isso, mas nunca pensei nisso, mas é interessante. Ok, então, mas em relação a isto de como organizar as aulas, acabaram por não me dizer o que é que achavam. Agora, eu sei que disseste a tua solução, mas não em termos de ensino, mas em termos mesmo de físico. Em termos físico, como é que tu achas que seria melhor uma organização melhor? Pela minha experiência, o que resulta melhor para haver mais aprendizagem de todos é aquela situação do U. Eu lembro-me de fazer isso de vez em quando, porque nos põem a falar, a discutir mais com o professor. Ele está mais perto de nós, ele está mais perto de todos. Isso faz com que haja uma discussão sobre aquele tema que o professor quer ensinar. E eu acho que isso, assim, da forma simplista, é a coisa mais fácil de fazer. Ok, e tu, Diana, achas que como está agora é a melhor maneira ou mudavas alguma coisa? Eu não acho que seja a melhor maneira, mas o U também acho que são muitos alunos para o fazer. 27 alunos só para fazer numa sala pequena não dá. Também o problema passa por aí. Tens razão, não dá. O problema passa por aí. O U também é impedido por isso. E tu, Francisca, na tua escola, a tua sala é como? É assim, as cadeiras são assim, uma lado das outras? Não, há uma mesa com uma cadeira, depois tem um espaço e há outra mesa com uma cadeira. Então, mas eu lembro-me quando eu tinha a tua idade, punham-nos em grupos, tipo 2 a 2, já não é assim? No primeiro ano e no segundo ano foi. Ok, já não é assim? Não. E tu gostavas mais como? Como é agora ou como era antes? Em conjuntos. Em conjunto? A professora dava trabalhos e nós fazíamos em grupo. Lá está, até os mais pequenos concordam connosco, que até tinham mais motivação para fazer os trabalhos em grupo. Pronto, agora vamos aqui falar sobre a escola mais no geral. A escola hoje em dia, no secundário, vamos falar sobre o secundário. Francisca, desculpa, vais ficar um bocadinho à parte agora nesta conversa sobre o secundário. Quando se entra no secundário, há ali um baque de agora tu tens que escolher, agora és tu que vais escolher. E eu lembro-me perfeitamente quando foi a minha experiência que eu senti-me muito ansioso. Sempre a pessoa sabe que sou uma pessoa bastante ansiosa e fiquei muito ansioso. O que é que eu vou fazer agora? Eu estou aqui a escolher um curso que é para escolher onde é que vou trabalhar e em que é que vou trabalhar. Lembro-me perfeitamente de olhar para as mesas e pensar, de olhar para as folhas e pensar, não há aqui um curso em que eu queira tudo, não há aqui um curso em que eu me sinta bem com tudo. E acabei por escolher também um pouco à pressa, estava quase a acabar o prazo. E depois aconteceu mesmo o que eu sabia que ia acontecer. Tive aulas e não me sentia motivado para ter certas disciplinas. Vou dar o exemplo do professor, peço imensa desculpa, foi aí que eu o conheci, mas aulas de geometria descritiva. Eu só continuei a ter aulas porque o professor estava lá e o professor dizia-me, Rafael, não vais desistir agora no 10º ano, porque eu não conseguia perceber nada. Eu lembro-me que tive 10 no primeiro ano da geometria descritiva e eu tentava mesmo, o professor dizia-me, é importante ver no espaço. Eu olhava para o espaço, tentava ver, não me percebia nada. Eu nunca fui bom a matemática, eu sabia disso. Nunca fui bom. E acabou por acontecer o que eu sabia que ainda não acabei de geometria descritiva. E tenho 19 anos, quase 20, e ainda não acabei de geometria descritiva.
O que é que vocês acham em relação a isto? A minha opinião em relação a isto era os cursos personalizáveis. Ou seja, entrava-se num curso, havia uma carreira de cursos, por exemplo, em artes, geometria descritiva, desenho, escultura, tudo. Depois a pessoa escolhia 5 ou 6, o que é, acho eu, com as obrigatórias, claro, português e educação física, que é a nossa língua, e manter o corpo são. E depois fazia-se aquelas disciplinas que eles tinham escolhido. Acho que é a minha opinião. Sim, qual é basicamente que é o sistema anglo-saxónico, em que eles entram na high school, pronto, e têm um conjunto de disciplinas que escolhem. Basicamente é isso. Era essa a minha opinião. Qual é que é a vossa opinião? O que é que acham que seria melhor? Eu concordo, tirava realmente essa ansiedade toda de termos com 15 anos escolher o que é que queremos ser para o resto das nossas vidas. Para mim foi horrível. Eu lembro-me de estar no 11º ano e não fazer ideia se queria ir para... Eu entrei em ciências e eu estava no 11º ano e não fazia ideia se queria ir para ciências, se queria humanidades. É que eu acabei por me inscrever até no exame de filosofia, estava para me inscrever no exame de história, no exame de geografia, porque realmente, com 15 anos, quem é que sabe o que é ou quem é que é? Claro. Ou com 50 ou com 60, nunca ninguém sabe quem é que é. Claro, há sempre uma evolução pessoal. Exatamente, quanto mais nessas idades, que são idades em que estamos em constante transformação, a cada dia que passa, não percebo, realmente concordo plenamente contigo, eu não percebo como é que nos obrigam ali a escolher, ou tu vais para esta gaveta, ou vais para esta gaveta, ou vais para aquela. E não há saída. Eu lembro-me de perguntar, mas não posso trocar esta por outra. Não há saída. Eu na altura, no meu 11º ano, eu fui falar com a professora Ana Célia, depois a professora Ana Célia disse para eu falar com a professora Natália, que são da direção da ESM, e eu sentei-me à mesa na direção com a professora Natália, ela teve-me a mostrar os exames. Olha, se tu queres ir para Humanidades, vai fazer este exame, eu ajudo, falamos com os professores, eles ajudam-te a estudar, e a única solução é essa. Realmente eu concordo absolutamente contigo, não faz absolutamente sentido nenhum termos que escolher quem é que queremos ser dali a 20 anos quando temos 15. E Ana, qual é a tua opinião sobre... Foi há pouco tempo, foi este ano, certo? Sim, foi este. Como é que foi como é que sentiste? Nós este ano tínhamos permutas, ou seja, nós podíamos mudar uma disciplina que não queríamos por outra. Podíamos fazer isso a tudo. Não fazia ideia. Sim, este ano havia. Evolução. Mas, por exemplo, eu disse, eu não gosto de línguas, não posso ir para humanidades, não gosto muito de artes, não tenho jeito a desenhar, está fora, e disse assim, eu gosto de ciências e fisicoquímica, então fui para aí. Por isso, basicamente a escolha até foi fácil. Mas escolheste tirar alguma e pôr outra? Não, ficou tudo igual. Ok. Então temos aqui um caso, estamos aqui nós a falar, foi menos difícil. Mas eu mas nada invalida aquilo que dissemos, porque de facto tipo, as pessoas são diferentes, cada um com as coisas que gosta. Na minha opinião, isso acabava com um dos maiores problemas para mim na escola, que os meus professores todos tinham esse problema, peço desculpa, mas os meus colegas tinham todo esse problema, que foi, a meio do ano, percebiam, não é isto que eu quero, e mudavam. Eu tive imensos amigos meus, eu tenho um amigo meu pessoal, muito amigo meu, que mudou de curso 3 vezes e acabou agora o último curso, que ficou nele, mas que teve em 2 cursos diferentes e que não aprendeu nada, e também é um pouco por causa disso, por causa da pressão que nos fazem de não é assim, tem que escolher. E agora eu queria também perguntar ao professor como é que foi entrar no 10º ano, qual é que era a escolha, como é que era antigamente a diferença do secundário para agora? Era igual? Era igual. Igualzinho? Agora é melhor, porque agora, como disse a Diana, já há disciplinas optativas e cada vez há mais. Por vezes elas não abrem porque há poucos alunos inscritos. Não é? Há 2 alunos que escolhem uma determinada disciplina, mas depois não chega para abrir uma turma. Mas hoje a tendência é de facto ter as nucleares da área. O aluno tem sempre que se dirigir para uma área básica. Certo, claro. Mas depois ter
ter uma percentagem de disciplinas que possa escolher. Isso hoje, no meu tempo, a minha decisão também foi muito simples. Os meus pais mandaram-me ir para ciências e eu fui para ciências. Claro. É uma decisão fácil. Porque eu lutei um pouco com este dilema entre as artes e as ciências e acabei por depois encontrar um compromisso entre as duas coisas na arquitetura. Mas eu penso que não é assim tão dramático. As pessoas... Eu estou um bocado sem saber o que dizer. Porquê? Porque, então, se a pessoa tem uma continuidade de estudos, a pessoa tem que continuar a estudar, a pessoa tem que começar a dirigir-se para um determinado caminho profissional. Porque se hoje nós já temos uma sociedade em que as pessoas se emancipam economicamente e muitas vezes até familiarmente, na casa já dos 30, que é tradição, que é um disparate completo. Eu entendo até que devia ser possível mais cedo as pessoas poderem fazer opções antes de entrar no secundário. O que é que eu digo com isto? Digo que, por exemplo, há alunos que não querem fazer um prosseguimento de estudos para além do secundário, que querem uma determinada profissão, e isso é marcado. Já há alunos do 7º, do 8º, do 9º ano que já têm essa decisão tomada. Claro. Gostam de metalomecânica, gostam de uma profissão qualquer que conhecem na família, que têm já uma paixão que se calhar até praticam, e são impedidos por um ensino que os obriga a seguir um determinado caminho, são impedidos de se dirigirem já para esse tipo de opções. Esse tipo de alunos acaba por ficar paulatinamente a chumbar e a perder tempo para depois entrar num curso já profissional e que se calhar não tem a oferta que ele quer, mas no qual só pode entrar a partir dos 15 anos, se não me engano. É de facto preocupante. Não sei muito bem o que dizer mais sobre isso, mas já alinho as ideias. Fazer uma pergunta? Sim. Claro. Por acaso não sabe qual é que é a razão pela qual o percurso tem sido até assim? Qual é que é o argumento que imagina que o Ministério da Educação usaria para... Eu penso que nós devíamos passar aqui uma responsabilidade para as faculdades e para os politécnicos, que não está nas faculdades e nos politécnicos, que é o Exame Nacional. O Exame Nacional condiciona um bocado todo este processo. Diz-se que se justifica para que toda a gente faça o exame nas mesmas condições. Mas fazia muito mais sentido que as universidades, os politécnicos, criassem as suas próprias condições de acesso. O aluno podia fazer o que quisesse na escola, podia seguir o que lhe entendesse na escola. Iria. Se estivesse indeciso, certamente chegava também indeciso à faculdade. Sim, mas se a pessoa está indecisa entre ir para tradutor literário ou para engenheiro mecânico, acabará por ter que resolver por si esse problema, porque não há disciplinas compatíveis com estes dois caminhos, não é? De maneira que se o aluno teria mais liberdade se não houvesse exames nacionais a nível do secundário promovidos pelo ensino secundário, mas fossem as próprias faculdades a organizar-se para, se quisessem, promover igualdade de circunstâncias em determinados exames que se entendessem, porque elas é que os exames servem para acesso às faculdades. Concertado entre as universidades todas e politécnicos. É um problema que seria das universidades e politécnicos. E eu, por acaso, como estou com a palavra agora, aproveito para dizer que também tenho a tua opinião sobre a fraca qualidade. Ou seja, estou a dar a minha experiência, não estou aqui a ditar um princípio, um manifesto. A minha experiência na faculdade também foi de uma má qualidade de ensino. Eu tive professores que simplesmente não deram aulas o ano inteiro. Simplesmente não deram aulas. A Faculdade de Arquitetura, na altura, era no Convento de São Francisco, onde hoje são as Belas Artes. Era um pardieiro que não tinha uma mesa que não tivesse um buraco. Nós não podíamos trabalhar na escola. Tínhamos que trabalhar em casa. Os professores que não davam aulas faziam isto. Era estarem lá fechados num gabinete, nós passávamos as noites em claro, íamos lá com os nossos desenhos, eles punham umas bolas vermelhas e voltávamos para casa. Não foram todos. Tive alguns professores que me marcaram muito. Tive alguns professores que me ensinaram coisas marcantes que me são úteis hoje, mas no geral o curso de arquitetura foi um curso fraco. Foi um curso em que do qual eu saí sabendo
menos do que aquilo que esperava. Também apanhei a 25 de Abril pelo meio, não é? Aliás, o curso foi todo no PREC e, portanto, havia uma certa confusão nas instituições. Mas a verdade é que tenho tido testemunhos, nomeadamente dos meus filhos, das minhas filhas, que vão no mesmo sentido, de uma certa indiferença, de uma certa distância e de uma certa incompetência de alguns professores. Não sei a razão, outros serão muito bons, mas isso é como na escola também. Eu noto muita diferença da minha universidade para outras mais eclásticas, mais Coimbra, Lisboa, Porto. Eu noto uma diferença muito grande na praticabilidade dos cursos em Aveiro e na forma como os professores estão diretamente ligados aos laboratórios e fazem uma ligação direta entre nós, alunos, e a ciência mesmo. Eu noto que, por exemplo, o engenheiro mecânico em Coimbra tem muito mais carga teórica e em Aveiro tem muito mais carga prática, e até eu acho que há um maior problema nas áreas de letras e biologia e assim ciências menos exatas, em que há uma maior distância ainda, e noto que há uma maior distância dos professores para com os alunos, o que traz imensos problemas. É nas universidades mais antigas, se calhar mesmo por isso, se calhar quiseram manter uma direção. Pois, nós não é muito bom generalizar. Não, eu falo isto por conhecer imensos colegas meus de várias faculdades. Exato, acredito. Eu tenho uma admiração muito grande pela Universidade de Aveiro, mais do domínio afetivo do que racional, porque também é uma cidade que eu adoro, e se não vivesse em Tomar, era a terra onde eu gostava de viver, era em Aveiro, que é uma cidade lindíssima, onde eu vivi há alguns anos e gostei muito. E a Universidade de Aveiro é uma coisa fantástica, até do ponto de vista do seu espaço e da sua organização, é uma coisa espetacular. E acredito, e tenho tido excelentes testemunhos também na área das artes, de alunos que foram para lá e que tiraram lá os cursos. Mas não generalizemos as coisas. Há experiências boas e más em todos os locais. Não haverá universidades melhores ou piores. Agora não era de todo isso que eu estava eu sei. Agora, o que eu acho é que, de facto, o professor do ensino superior deve ter formação pedagógica, claro. E alguns são professores apenas com a sua formação científica. E depois cada um faz o que sabe. E alguns sabem fazê-lo muito bem, outros nem tanto. Eu se calhar aproveitava pegava nesse tema dos professores. Numas sondagens que eu fiz, em que mais ou menos 300 pessoas responderam às sondagens, apenas 8%, isto aqui foi um dado que eu recolhi, apenas 8% dos alunos sentiam-se ouvidos a 100% pelas escolas, pelos professores. Eu queria falar agora um pouco sobre, mais informalmente. Ainda mais informal. É que agora esta conversa foi um pouco formal demais do que eu queria. Em relação a experiências pessoais, gostava de começar pela Francisca. Se alguma vez tivesse alguma experiência um bocadinho menos boa com um professor ou na escola, se alguma vez te sentiste mal? Não. Nunca? Sempre te trataram bem em tudo? Sim. Ok, então isso é bom sinal. E tu, Diana, alguma vez tiveste alguma experiência má com um professor, com a escola, até com alunos? Com um professor? E conta a história. Não precisas dizer nomes nenhum. Não precisas dizer nomes. Se quiseres. Pronto, nós tínhamos pronto, vou tratar por não há género. Pronto, tínhamos um professor... Docente. Um docente que era nosso professor, por isso tenho de dizer que é professor, e que no final do ano disse que não queria ter a nossa turma para o ano seguinte, e depois recebeu-nos, então foi assim um bocado a relação ficou atrito exato. No meio. Então, mas tu sentes que a minha pergunta é, porque eu não quero estar a dizer que os professores já têm sempre culpa, mas eu quero falar sobre momentos em que eu acho e que nós sabemos que foram os professores que realmente tiveram culpa. Nessa situação, achas que a tua turma também não era assim muito fácil, ou foi mesmo uma coisa do professor? Não pode ser que a culpa foi só da professora, mas acho que o mal foi a professora ter dito que não nos queria como turma. E depois no outro ano não ter pedido desculpa por ter dito isso, e disse no final, quando aquilo já estava
Eu acho que também temos de ter aqui em conta que os professores são, antes de tudo mais, são humanos. Pois. E têm emoções. Claro. E epá, eu lembro-me, a minha mãe é professora, e eu lembro-me tantas vezes dela chegar a casa completamente destruída emocionalmente e cansada, porque epá, vamos lá ser sinceros. Os putos são horríveis. São maus. É difícil. Maus. É difícil aturar pessoas no geral. As crianças ainda mais. Eu passei por isso na minha crianças são energéticas. São. Eu sinto que sou um velho jarreta com 20 anos. Claro. Eu, quando estava no secundário, mexia-me, corria, ia a todo lado, e é difícil um professor aturar isso. Portanto, depois, claro que surgem estes momentos menos profissionais, e os professores, lá está, é isso, é ter em conta que os professores são humanos e levam muita coisa, porque os professores, e eu espero que faça das palavras que eu vou dizer agora suas, é como se tivessem mais 60 filhos, a mais. Depende também do teu filho. Há filhos que isso. são um bocado. há filhos que é melhor não ter, pronto. Mas, por exemplo, eu só via-me como um filho quando estava a tirar Não, eu nunca vi nenhum aluno como um filho. O que eu fiz sempre, e já faço isso há muitos anos, eu antes fazia sem saber, e depois fazia por intuição, depois comecei a criar uma certa metodologia. Eu não vejo os alunos como filhos, eu vejo sempre os alunos. O que eu não vejo os alunos é como cachopos que genericamente não estão interessados e que não querem aprender. Nunca vejo os alunos assim. Depois cada um vai ter o seu percurso, vou ter uma experiência individual com cada aluno. Isso é inevitável. Não existem duas situações iguais, todos os alunos são diferentes. Eu tenho tido muita sorte com os alunos nos últimos anos, porque nós vivemos numa comunidade calma, numa comunidade segura, e a população que nos aparece na escola genericamente é uma população muito colaborante. Os alunos são fantásticos. Eu tive alunos que eu guardo amizade com muitos dos alunos, contigo nomeadamente, e isso não tem nada a ver com o sucesso, porque nunca estudaste geometria porque não quiseste, mas pronto. Mas a verdade é que genericamente o aluno não faz parte daquela coisa que as pessoas dizem, esta malta nova não quer saber de nada. Não, isso é tudo mentira. Esta malta nova sabe e tem um espírito crítico muitas vezes muito melhor, muito mais bem elaborado do que as pessoas da minha idade, ou que as pessoas, enfim, até mais novas do que eu. Essa é a minha base de trabalho. E depois, claro, há alunos que embirram connosco. Claro, completamente. Pronto, isso faz parte da vida. Não é? Eu falei sobre isto porque também queria dar a minha experiência pessoal. Houve uma professora, eu até digo, o professor provavelmente vai saber quem é que é, mas eu não vou dizer, claro, não vou dizer quem é que é, mas... Eu estava a dizer docente, que era para não dizer que era professor ou professor. Claro, sim, mas pronto, estou só a dizer que o professor vai saber quem é que é, porque até na altura... Ainda não falaste, eu já sei. Até porque na altura, foi na altura em que nós éramos até mais próximos, porque o senhor era mesmo o diretor de turma, e falava sobre isso consigo, e o senhor estava mesmo dentro desse assunto. Que havia uma professora que durante as aulas chamava-nos cromos, burros, se acontecia alguma coisa era gritar, chegou-me a bater, deu-me um estalo uma vez, isso para mim foi o limite. Eu fiz mesmo queixa formal à professora na escola, e lembro-me que a turma inteira fez queixa uma vez, fizemos uma queixa em conjunto para ver se era feito realmente alguma coisa, porque a professora... Mas sentes que era mesmo sem motivo? Na nossa turma sim, na minha turma. É assim, no 10º ano admito que não. No 10º ano a professora ainda passou um pouco complicado connosco, mas no 11º ano já tínhamos todos crescido, e há aquele pulo muito grande do 10º para o 11º, que é do 10º ano as pessoas estão um bocado cegas, agora só sou grande, sou maior, e depois há aquela sobriedade do 11º ano, e a professora sinto que não foi profissional ao ponto de perceber que estávamos mudados, e tratava-nos como se nós fôssemos as mesmas pessoas do ano passado. Aliás, que até havia pessoas que não eram do ano passado, pessoas que tinham mudado de curso e assim, ou de escola, e também estavam a lá com aquilo. Pronto, fizemos queixa formal à escola, e a escola fez rigorosamente nada, e a professora continuou a ter aulas, e até, aliás, lembro-me que o professor foi chamado a uma reunião em relação a isso, não foi?
e não fizeram nada. E isso deixa-me muito triste porque, ao fim e ao cabo, se não houver alunos, não há escola. É claro que a escola é profissional, que a escola é obrigatória, mas há mais escolas em Tomar e aquela escola é uma escola renomada, em Tomar, é bastante antiga, a minha mãe era aquela escola, e sempre fiquei sentido não terem feito nada em relação a isso. Sabes que para este tipo de situações também é importante a associação de estudantes. Esta é a minha opinião. Eu acho que também é um problema de, lá está, no secundário somos todos muito novos, somos todos muito parvos e tal, mas a associação de estudantes é bem mais importante do que os alunos do secundário atualmente acham. A associação de estudantes pode ajudar a resolver estas questões. Mas eu acho que isto também é um problema, porque se fores a ver, hoje em dia na direção de estudantes, a associação de estudantes, há aquela coisa da popularidade, de ganharem a lista e não sei o quê, e depois há umas certas inimaginidades, por exemplo, pessoas que não gostam umas das outras, e assim, eu acho que todos os alunos, independentemente de serem ou não da associação de estudantes, deviam ter o mesmo valor, até porque... Claro, mas a associação de estudantes serve mesmo para representar os estudantes na escola. Claro, mas eu sinto que devia haver a mesma opinião, a mesma visão dos professores para um aluno que não era da associação de estudantes. Claro. Eu não era, como é óbvio, e ao fazer queixa já havia... Eu senti isto, agora vou pôr em pratos tempos. Eu senti que já com a minha... Já tinha uma relação um pouco boa com a direção da escola, e senti que por ser eu que começava a acontecer aquilo, meio que, o Rafael também já tive tantos problemas com ele, porque quando era mais novo, admito que era um bocado endiabrado, quando era do 7º ao 9º ano, fazia as coisas como uma criança meio rebelde faz, e depois senti que quando mudei, e o professor provavelmente viu essa mudança, tornei uma pessoa muito mais, senti que não houve mesmo... Eu já te apanhei mudado. Claro, já houve mudado? Já, eu nunca dei aulas no básico. Sim, mas no 7º, 9º ano? No 10º? Não me deu no 9º ano, mas estou a dizer no 10º ano. Não viu a diferença do 10º para o 11º ano? Vi, mas não foi uma diferença assim, que foi mais no teu interior do que no teu exterior. Okay. E eu penso que estás a ser um pouco injusto em relação à direção da escola, porque eu sei na primeira pessoa que a direção da escola teve sempre uma grande preocupação contigo e nunca te tratou mal. Às vezes desiludiste as pessoas, outras vezes não, mas isso também não é... Nós estamos aqui agora numa conversa íntima, com microfones abertos. Não diga isso tão rapaz a ouvir. Mas é assim, eu queria dizer 2 ou 3 coisas quanto a este problema. De facto, não há razão nenhuma, não pode haver razão nenhuma para que um professor chame burro. Isso é absolutamente indesculpável. E muito menos para lhe dar uma chapada. Eu também apanhei uma vez uma chapada no primeiro dia de aulas. Mas pronto. Depois vinguei-me mais tarde, quando a professora me veio pedir um conselho de arquitetura, eu disse-lhe mas não, isso não se pode fazer. Nem a um filho se pode chamar burro. Isso é uma coisa que acho que é sagrado. É verdadeiramente estúpido fazer uma coisa dessas. Agora, a direção da escola não tem meios. Isto não é como antigamente, em que o diretor da escola tinha muito poder. A direção da escola não tem meios. Isto é um pouco o que se passa. Nós, os portugueses, têm todos hoje uma ligeira sensação de que a justiça é pouco eficaz porque os seus meandros são complexos e não lhes permite caminhar no sentido que às vezes parece óbvio, ou então não sabemos, mas e com este caso, com o caso com situações como esta, também a direção tem um espaço de manobra muito reduzido. É certo que há sempre o processo disciplinar. O processo disciplinar é uma coisa que é um instrumento. Mas, tirando esse instrumento do processo disciplinar, que o próprio aluno ou o encarregado de educação pode despoltar através de uma queixa formal ao Ministério, uma coisa do género, a direção não tem muitos meios se não insistir com o professor, da mesma forma como faz com o aluno. Exato. E essas coisas são um bocado fruto disso. Mas está mal, tens razão que está mal. Eu não sei se só viste, mas é indesculpável chamar burros aos alunos. Claro, exatamente. É mais por aí. E até naquela situação da professora me ter batido. Uma chapada muito pior. Eu acho que isso aí foi mesmo. Eu contei ao meu pai. O meu pai sempre. O meu pai, a pessoa conhece o meu pai, ter visto e falar. É uma pessoa que super calma. Sim. O meu pai ficou sem saber o que dizer. Então, uma professora
bateu no meu filho, então eu vou pôr o meu filho à escola, ou meto o meu filho naquela escola, estou a dar confiança aos professores, que são as pessoas que estão a formar uma nova sociedade, digamos assim, a sociedade que nos vem, que vai seguir daqui a uns anos, e a professora bate ao meu filho. Pronto, mas este tema, pronto, não quero falar mais sobre isto. É melhor não. Até para terminar rapidamente e pronto. Isso é que não. Sabem que é melhor não. Sabem que é melhor não. Pronto. Temos 5 minutos para acabar. Okay. Por isso eu queria falar sobre um tema que ainda não falei e que queria ter falado mais cedo. Infelizmente temos só 5 minutos. Sobre o bullying. Francisca, sabes o que é bullying, certo? Sei. Pronto, é quando as pessoas estão a ser maltratadas e assim. Tu na tua escola, alguma vez foram maus para ti ou viste alguém a ser mau para alguém, assim todos os dias? Vi uma vez uma pessoa, um rapaz, a dar uma chapada a uma menina e a menina ficar com a cara toda vermelha. E o que é que tu achas sobre isso? Que agiu mal. Claro, mas foi só porque lhe apeteceu, não é? A miúda não fez nada de mal. Não. Estava lá, pronto. Essa menina ajudou um menino que essa pessoa que lhe deu uma chapada não gostava nada, chegou lá e deu-lhe uma chapada. Pronto, é complicado. Os miúdos mais novos também têm um pouco... Há aquela... Eu próprio também devo ter feito coisas deste género quando era mais novo. Hoje em dia sou uma pessoa que não sou violento e assim, mas é importante falar sobre isto desde que são pequenos, as miúdos. Há que ensinar que não é o caminho certo. Eu sei que há pais e há amigos meus que disseram isto aos filhos e dizem quanto a isto aos filhos, que é, por exemplo, se algum dia um miúdo te falar mal, dás logo assim uma que é para ele se calar e coisas do género. Isso é uma coisa que vai dando build-up durante a vida das pessoas e vão chegar à vida adulta e vão ser pessoas violentas, e vão ser pessoas que não vão ser boas para falar sobre isso. Eu queria perguntar aos restantes 3 convidados se já presenciaram bullying assim, mas vai ter que ser um bocadinho breve, mas o bullying há imenso, eu vi imenso bullying no liceu, na Jacome. Há sempre aquelas pessoas que estão sempre a levar às vezes nem fizeram nada de mal, é mesmo. Tu vais fazer mais programas destes. Vou. É que o bullying dá um programa inteiro. Não é possível discutir o bullying agora em 3 minutos ou 4. Não é discutir. Eu sei. Mas eu não vou dizer nada porque senão. Pois, não saímos daqui. Claro, porque é professor também já deve ter visto imensas situações dessas. E já foi aluno. Pois, e em alunos também. Pronto, se calhar mas muito brevemente, se sentiram ou se já viram o bullying em primeira mão? Eu era gordinho. Eras gordinho? Eu tinha um dos meus melhores amigos de sempre, vai ser para sempre, grande João Nujo, próprio aí ao João. Também era gordinho. Portanto, muito. E de facto, tem as pessoas. Deixa-me só dizer isto. Às vezes as pessoas têm que se impor. E às vezes a violência a violência só acontece porque as pessoas não se sabem desviar delas, e aí também há vezes em que não há maneira de se desviar delas, e é de facto mais um problema social, como tu disseste, tipo, vai-se dizendo, se falam mal para ti, tu dás-lhe um murro, e pronto, eu acho que é mais por aí, porque realmente depois quando acontece, não há nada que se possa fazer, sinceramente. Desculpa, Diana, eu vou falar sobre a minha, porque já estamos mesmo quase a acabar, eu vou falar sobre a minha experiência. O bullying às vezes, em relação a isso, estavas a dizer também de se pôr a jeito. O bullying não disse isso. Não disse isso. Não. Por favor, não ponhas isso dessa maneira. Não é no mau sentido, é no sentido que o bullying às vezes, as pessoas que estão a fazer bullying às vezes nem sabem o que estão a fazer. Eu vivi isso, pronto, eu sou um rapaz um pouco magro, e os meus amigos chamavam-me nomes ofensivos em relação a isso, mas eles não me chamavam do tipo tentar ofender-me. Todos se ofendiam todos se ofendiam, todos nós nos ofendíamos. Sim, no sentido em que tu não te sentias mal por os teus amigos estarem a dizer. Exato. Isso era só mais uma brincadeira. Mas sentiam. Eles não sabiam. Pronto, e só para acabar, o bullying acho que é uma coisa estrutural mesmo, que eu acho que não dá para fugir dele, infelizmente. E até na vida adulta, isso acontece, meio de trabalho e coisas do género, aposto que acontece. Pronto, olha, é assim. Muito obrigado por virem os 4. Muito mesmo obrigado. Vai haver mais sessões, vamos nos poder reencontrar aqui neste programa. Obrigado ao professor Vitorino, obrigado ao Pedro, à Diana e à Francisca.
E obrigado aos nossos ouvintes que nos ouviram. E parabéns ao Chaveiro. Obrigado. Tal e qual. Obrigado. E daqui a um mês cá estaremos outra vez para o Junta Talks. Sempre presente, sempre na frente. Consigo em todo o lado. Cidade Tomar Rádio.